A paz do Senhor para todos, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma pré-aula da EBD, que é a lição 4 e tem como o título Jesus venceu a tentação e o tentador. O texto áureo é Hebreus 4,15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então apresenta aqui Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. É interessante que fala que ele em tudo foi tentado. Eu acredito em tudo: corpo, alma, espírito. Em tudo fase de sua vida, em todas as coisas ele foi tentado, mas diz aqui, mas sem pecado. Quer dizer, ele não pecou, ele não cedeu à tentação, ele não teve decadência espiritual e nem moral. Ele tudo foi tentado, mas não pecou. Então apresenta aqui no texto áureo Jesus como o sumo sacerdote. Nós sabemos, irmão, que Jesus, no seu ministério terreno, ele teve um ministério tríplice. Primeiro, como rei. Segundo, como profeta. Ele profetizou acerca dos acontecimentos futuros, escatológicos. Está em Mateus 24, Mateus 25. E como sacerdote. Lembra em São João 17, Jesus na oração sacerdotal, intercedendo por nós, pela igreja, por aqueles que haveriam também de ser salvos, intercedendo pelos apóstolos. E Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, assentou-se à destra de Deus, e intercede por nós como sumo sacerdote. Agora eu quero lembrar você que nós também somos sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus, com seu sangue, nos fez reis e sacerdotes. Como sacerdote, somos sacerdotes de nossa casa, somos sacerdotes em interceder uns pelos outros. Então nós também temos esse ministério sacerdotal. Mas ele compadece da nossa fraqueza. Então, quer dizer, se você vê aí na sua aula um aluno assim, triste, para baixo, abatido, angustiado, às vezes com a consciência doendo, pensando em se afastar, fala para ele que não, que nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que quer renová-lo, fortalecê-lo, levantar de novo, dar uma nova oportunidade para ele. Vamos ao verdade aplicada. Jesus obteve vitória decisiva na tentação no deserto. Do mesmo modo, o cristão deve vencer suas tentações. Quer dizer, Jesus ele foi vitorioso em todas as tentações. E da mesma forma, nós temos que vencer nossas tentações. Ninguém está livre de tentações. Mas Deus não permite tentação acima do que nós podemos suportar. Ele permite a tentação? Permite. Mas também Ele dá-nos livramento. Então, meus amados, se nós estivermos ligados, orando, vigiando, né? Então não vai haver tentação que vai nos derrubar, né? Passaremos por tentação? Passaremos, mas não irá nos derrubar. Então, meus irmãos, entenderam? Texto de referência: Mateus 4:1, Mateus 4:2, 4:3, Mateus 4:4 e Mateus 4:11. É claro que nossa lição aqui, ela fala de todo esse texto, desde Mateus 4:1 até Mateus 4:11. Mas eu queria dizer sobre o texto de referência, que essa passagem, esse texto, esses versículos que falam sobre a tentação de Jesus no deserto, está em ordem cronológica, tá bom, irmãos? Está em ordem cronológica. Introdução. Através da narrativa da tentação de Jesus no deserto, podemos entender como se caracteriza a investida do diabo com o intuito de fazê-lo pecar e desviá-lo assim do plano divino. Veremos, porém, como ele venceu. Quer dizer, nós vamos ver como Jesus venceu, né, a tentação. Olha só, conduzir a tentação.
Depois de receber o batismo de João, cumprindo assim a justiça de Deus, Jesus foi conduzido, quer dizer, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para que ele fosse preparar-se para o seu ministério público. Então a ida ao deserto foi uma preparação, onde ele esteve ali 40 dias, 40 noites, jejuando. Foi uma preparação. Jesus assim, não caiu de paraquedas dizendo que era o Cristo, não. Né? Ele teve todo o ministério, teve sua preparação para começar o seu ministério. Ele foi conduzido ali no deserto para isto. A Bíblia fala assim em Mateus 4:1, ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Né? Então eu tenho aqui um livro de comentário que diz assim, sobre a tentação de Jesus. Assim como o primeiro Adão encontrou Satanás, também o último Adão confrontou seu inimigo. Adão se deparou com Satanás no belo jardim, mas Jesus enfrentou no deserto. Adão tinha tudo o que necessitava, mas Jesus estava com fome depois de 40 dias jejuando. Adão perdeu a batalha e mergulhou a humanidade no pecado e na morte. Mas Jesus venceu aquela batalha e continuou derrotando Satanás em outra batalha, culminando com sua vitória na cruz. Né? Então Jesus, o segundo Adão, ele pegou, e lá no Calvário ele teve vitória sobre Satanás. Mas no deserto também ele derrotou Satanás por várias vezes. Nas investidas, Jesus saiu vitorioso, dando-nos o exemplo que nós podemos também vencer. Né? Lá em João 16:33, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso para que me tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele venceu, né? Foi um vitorioso, né? Na sua passagem por essa terra, ele saiu vitorioso, né? Porque ele permaneceu de acordo com a vontade do Pai. Bom, vamos ao tópico 1, o item 1, que diz assim: o local da tentação. O deserto foi o lugar da tentação, foi um lugar literal que Jesus se dirigiu a fim de se preparar para o início do seu ministério. Não se deve pensar que se tratou de uma luta interior do Senhor Jesus. Quer dizer, luta interior, quer dizer, você já viu às vezes quando nós estamos deitados, dormindo, que temos aquele sonho, assim, um pesadelo, e onde nós estamos travados numa batalha com o adversário. Então está dizendo que não foi uma coisa assim, interior do Senhor Jesus. Ou que tal lugar seja simbólico, também simbólico, como podemos entender? Às vezes tem irmãos que vão ter uma oportunidade na igreja e falam assim: irmãos, ora por mim, porque eu estou passando aí no deserto. Então, no deserto de uma forma simbólica. Mas Jesus foi tentado no deserto de forma literal, quer dizer, foi no deserto mesmo. Eu fiz as pesquisas, segundo aqui todos doutores da Bíblia, segundo a pesquisa que eu fiz, foi exatamente no deserto da Judéia a qual Jesus sofreu essa tentação. Mas vamos mais à frente. Tópico 1:2 diz assim: a tentação e o tentador. Eu lacei aqui um círculo aqui, uma frase aqui, para ajudar no tópico 1:2. Todavia, o tentador tinha um propósito: acabar com Jesus e o plano de redenção. Quer dizer, a estratégia do maligno, em ali no deserto, tentar Jesus, era o objetivo de quê? Derrotar Jesus e o plano da salvação. Lá no Velho Testamento, Satanás também tentou derrotar o plano da salvação, quando o faraó mandou matar as crianças que nascessem, todos os meninos que nascessem lá, mandou as parteiras: olha, mata todas as crianças, porque o povo hebreu estava multiplicando de tal forma no Egito. Ele mandou que matasse todos os garotos, todos os meninos que nascessem. Mas as parteiras, sendo temente a Deus, evitaram de fazer tal coisa, né? Mas ali por trás já vinha ali um plano maligno de atrapalhar o plano de salvação. Da mesma forma, quando Herodes mandou matar as crianças com menos de 2 anos, também era ali uma estratégia para poder também impedir o plano de salvação, quando o faraó quis matar Jesus Cristo, o menino Jesus. Mas o anjo foi e avisou para que José descesse ao Egito antes que isso acontecesse. Bom, tópico 1:3, instrumento da tentação. Nós sabemos que aqui, falando sobre o instrumento da tentação, fala aqui que podemos então concluir que o diabo pode tentar
a qualquer pessoa se aproveitando de suas carências físicas e apetite. Quer dizer, ele procura a fragilidade da pessoa, a fragilidade da pessoa, tentar a pessoa na sua fragilidade. Então, quer dizer, Jesus estava sentindo fome. Jesus, depois de 40 dias, 40 noites de jejum, estava sentindo fome. Então, ele está falando em alimento, em pão. Da mesma forma hoje, uma pessoa que está assim com um casamento assim, em batalha, um casamento assim, um relacionamento assim frustrado, vem também, né, ele na investida de derrotar aquele casamento. Um jovem mora sozinho, por exemplo, ele ataca oferecendo assim uma jovem, uma mulher leviana que não tem compromisso com Deus. Da mesma forma, uma pessoa está precisando de dinheiro, vem oferta assim não muito boa, oferta de dinheiro sujo para aquela pessoa poder ser derrotado. Então nós temos aí várias estratégias que o maligno usa para poder derrotar uma pessoa. Eu vou continuar. Ele procura a fragilidade, quer dizer, ele é um oportunista, né? Ele procura um momento frágil, ele procura o lugar certo. Mas a Bíblia diz assim, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia diz que ele anda ao redor bramando como leão. Sabe que o leão tem aquele bramado forte, aquele grito, aquele ruado forte. E quando ele grita, o macaco sobe a árvore, com ele entra para a toca. Então, quer dizer, ele também vem assim fazendo, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Mas fica ciente uma coisa, que ele está ao redor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor, do que o Senhor teme os livra. Então eu vou continuar aqui. As carências da natureza, quer dizer, ele chegou para Jesus, no tópico 2, oferecendo o quê? Oferecendo para ele transformar pedra em pão. E Jesus o venceu, o derrotou com a palavra. Jesus falou assim, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que Jesus estava falando aí? Jesus usou a palavra, venceu Satanás com a palavra. Então é com a palavra que você vai vencer. Jesus não venceu Satanás fazendo aviãozinho, fazendo tal do reteté, pulando. Ele não venceu Satanás gritando, está amarrado, está acorrentado. Não, ele venceu com o poder da palavra. Então viva a palavra, se alimenta da palavra, entendeu? Para você ser um vitorioso. Vamos lá. Prazer nas coisas religiosas, quer dizer, ele não conseguiu através do pão. Ele falou assim, olha, ele é muito ligado às coisas religiosas, espirituais. Então levou ele ao pináculo do templo e falou assim, olha, se tu és filho de Deus, pula daí, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todo o caminho. Jesus falou assim, olha, não tentará o Senhor teu Deus, tá? Daí falou para ele, derrotando mais uma vez com a palavra. O que é tentar a Deus? Por exemplo, existe a escola, o templo, o seu lugar de serviço. Existem dois caminhos, um mais curto, um mais rápido, mas é perigoso, é escuro, é cheio de marginais. O outro é mais comprido, mas é mais claro, tem mais segurança para você ir e voltar tranquilo. Então, quer dizer, não, mas vou para esse estreito aqui, mas esse daí é perigoso. Mas eu creio, eu posso ir. Não tente o Senhor teu Deus, tá? Não tente o Senhor teu Deus, meus amados. Então, continuar aqui. Ambição pelo poder. Satanás chegou para Jesus, levou ele no monte mais alto e falou assim, olha, todo esse reino do mundo eu te dou, se você me prostrar e me adorar. Jesus falou assim, olha, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. O que o diabo fez? Ele ofereceu a Jesus o poder de uma forma fácil, mas Jesus preferiu passar pela cruz, né? O caminho